Por que você ainda se machuca com as mesmas coisas? Porque as mesmas pessoas conseguem te ferir, te desestabilizar, te fazer questionar seu valor. Você já percebeu que enquanto você tenta ser bom, compreensivo, flexível, o mundo está te quebrando aos poucos? Cada decepção, cada traição, cada momento em que você engoliu sua raiva para manter a paz, tudo isso está te transformando em alguém menor do que você deveria ser. A verdade que ninguém tem coragem de te dizer é esta: o mundo não recompensa bondade. O mundo recompensa força. E enquanto você continuar acreditando que ser gentil, ser compreensivo, ser humano vai te proteger, você vai continuar sendo quebrado, porque lá fora, as pessoas não estão jogando o mesmo jogo que você. Elas são implacáveis, elas tomam o que querem. E você? Você está pedindo licença para existir. Pense em quantas vezes você já foi usado. Quantas vezes você deu seu melhor e recebeu indiferença em troca. Quantas vezes você confiou e foi traído. Quantas vezes você perdoou esperando mudança e viu apenas repetição. E a cada vez você se pergunta: o que há de errado comigo? Nada. O que há de errado é que você ainda não entendeu a regra fundamental da vida. Ou você se torna implacável, ou você será quebrado. Maquiavel observou há séculos: os homens devem ser acariciados ou esmagados, porque se vingam das ofensas leves, mas não podem vingar-se das graves. Você entende o que isso significa? Significa que sua bondade calculada, seu perdão seletivo, sua gentileza estratégica não funcionam. Você está na zona mais perigosa, forte o suficiente para incomodar, mas fraco o suficiente para ser destruído. Hoje, neste vídeo, você vai aprender a se tornar implacável, não cruel, não insensível, mas absolutamente inquebrantável. Você vai entender como transformar cada dor que sentiu em armadura, cada traição em sabedoria, cada humilhação em combustível. E quando terminarmos, você não vai mais ser a pessoa que o mundo quebra. Você será a força que o mundo respeita. Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários: eu sou implacável. Escreva isso, porque a partir de agora, essa é sua nova identidade. Número 1. A fraqueza disfarçada de virtude. Você foi ensinado a ser fraco, mas te venderam isso como virtude. Te disseram que perdoar sempre é nobre, que compreender todos é sabedoria, que abaixar a cabeça é maturidade. E você acreditou. Você transformou sua incapacidade de reagir em filosofia de vida, chamou sua covardia de paz interior, batizou seu medo de espiritualidade. E enquanto você se convencia de que estava evoluído, o mundo estava te devorando vivo. A verdade é que você não é bondoso. Você tem medo. Medo de conflito. Medo de rejeição. Medo de mostrar quem você realmente é quando está com raiva. Então você sorri quando deveria rugir. Você perdoa quando deveria cortar. Você compreende quando deveria destruir. E chama isso de evolução. Mas Maquiavel sabia melhor. Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos ou conhecidos como realmente existentes, porque há tanta distância entre como se vive e como se deveria viver. Você está vivendo em uma fantasia moral enquanto a realidade te esmaga. Pense em quem você era há 5 anos. Você era mais ingênuo, mais confiante, mais aberto. E o que aconteceu? Cada experiência te ensinou que confiar dói, que se importar machuca, que dar o seu melhor raramente é reconhecido. Você aprendeu da pior forma possível que o mundo não funciona como os livros de autoajuda prometem. Mas em vez de se adaptar, você se encolheu. Em vez de se fortalecer, você se entorpeceu. Você não se tornou implacável. Você se tornou cínico e ainda fraco. A pior combinação possível. Ser implacável não é sobre se tornar cruel. É sobre se tornar incapaz de ser quebrado. É sobre construir uma versão de você que não precisa da aprovação de ninguém para respirar. Uma versão que não colapsa quando alguém te rejeita. Uma versão que não perde o sono porque alguém falou mal de você. Implacável é aquele que transformou sua dor em diamante. Aquele que foi ao inferno e voltou com a chave. Agora olhe para você. Quantas pessoas ainda têm o poder de arruinar seu dia com uma única palavra? Quantas situações você evita porque tem medo de como vai se sentir? Quantas decisões você não toma porque se preocupa demais com o que vão pensar? Isso não é bondade, é prisão. Você está preso em uma versão fraca de si mesmo e chamando isso de virtude. O primeiro passo para se tornar implacável é admitir: você está sendo quebrado.
Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há alguém te usando. Há alguém contando com sua bondade para te manipular. Há alguém que sabe exatamente qual corda puxar para te fazer dançar. E você permite, porque você ainda acredita que ser bom vai te salvar. Não vai. Nunca salvou ninguém. Mas aqui está o que ninguém te conta. A transformação não começa quando você decide ser forte. Ela começa quando você aceita que já foi fraco demais por tempo demais. E que isso tem um preço. Que sua fraqueza custou oportunidades, custou respeito, custou a versão de você que poderia ter sido. Agora vem a pergunta que muda tudo. Deixe esta afirmação nos comentários. Minha fraqueza termina hoje. Número 2. O mundo só respeita a força. Agora eu vou te dizer algo que vai doer, mas que você precisa ouvir. Ninguém te respeita porque você é bom. Ninguém. As pessoas te toleram, te usam, te mantêm por perto porque você é conveniente. Porque você diz sim quando deveria dizer não. Porque você está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre disposto a sacrificar suas necessidades pelas deles. E você acha que isso gera gratidão, gera desprezo. Porque o mundo não funciona com a lógica que te ensinaram. Maquiavel entendia isso perfeitamente. É muito mais seguro ser temido do que amado. Quando se tem de renunciar a um dos dois, ele não estava sendo cruel. Ele estava sendo real. Porque a verdade é que o amor é condicional. É volátil, é manipulável. Mas o respeito nascido do medo de te perder, do medo de te desafiar, do medo das consequências de te trair. Esse é sólido. Esse é real. Esse é o que te protege quando a tempestade vem. Você quer um exemplo? Pense naquela pessoa que todos respeitam no seu ambiente. Não é a mais gentil, certo? É aquela que tem limites claros. Aquela que você pensa 2 vezes antes de desrespeitar. Aquela que não precisa gritar, mas quando fala todos escutam. Por quê? Porque ela é implacável. Ela não negocia seu valor. Ela não perde tempo provando que merece respeito. Ela simplesmente não permite desrespeito. E o mundo se curva. Agora compare com você. Quantas vezes você já explicou o seu ponto de vista múltiplas vezes para a mesma pessoa? Quantas vezes você já estabeleceu um limite e depois recuou? Quantas vezes você disse dessa vez é a última e não foi? Você está ensinando o mundo que suas palavras não têm peso, que seus limites são sugestões, que você pode ser quebrado se alguém insistir o suficiente, que o mundo está aprendendo essa lição muito bem. Ser implacável não significa ser agressivo, significa ser definitivo. Quando você diz não, é não. Quando você corta alguém, está cortado. Quando você decide algo, está decidido. Não há segunda chance para quem te desrespeitou. Não há vamos conversar com quem te traiu. Não há espaço para quem demonstrou que você não importa. Isso não é frieza, é autopreservação. É a diferença entre ser um rei e ser um escravo emocional. Você quer saber por que as pessoas te machucam repetidamente? Porque você deixa, você perdoa. Você compreende. Você dá mais uma chance. E eles aprendem que podem te machucar sem consequências reais. Você se tornou um lugar seguro para o desrespeito. Um espaço onde as pessoas podem ser a pior versão delas mesmas sem perder você. E você chama isso de amor incondicional. Maquiavel chamaria de estupidez estratégica. A transformação real acontece quando você entende que não é sua responsabilidade ser compreensivo com quem te machuca. Não é sua missão dar infinitas chances. Não é seu papel ser o porto seguro de quem te usa como escada. Sua única responsabilidade é proteger sua paz, seu tempo, sua energia. E para isso, você precisa se tornar alguém que custa caro desrespeitar. Alguém que, quando perde, o mundo sente a ausência. Alguém implacável. E quando você se tornar essa pessoa, algo fascinante vai acontecer. As pessoas que te desrespeitavam vão desaparecer. As que te usavam vão procurar outros alvos. E as que realmente importam, essas vão te respeitar mais. Porque respeito não se pede, se conquista através da força inquebrantável de quem você é. Mas para chegar lá, você precisa primeiro entender algo crucial sobre a dor. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu ensino como devo ser tratado. Número 3. A dor como combustível. Você já percebeu que as pessoas mais fortes que você conhece não são as que nunca sofreram? São as que sofreram tanto que a dor não as assusta mais. Elas olharam para o abismo, caíram nele e voltaram diferentes. Não melhores, diferentes.
Elas entenderam algo que você ainda está aprendendo. A dor não é para ser evitada. É para ser transformada em poder. Você ainda está fugindo da sua dor. Você a anestesia com distrações. Você a enterra com explicações racionais. Você a disfarça de "já superei isso", mas ela está lá. Cada traição que você fingiu que não doeu, cada humilhação que você engoliu em silêncio, cada vez que você foi pequeno, quando deveria ter sido gigante. Tudo isso está acumulado dentro de você, não como motivação, mas como veneno, porque você não sabe o que fazer com a dor. Então ela está te consumindo lentamente. Maquiavel observou: nunca se deve deixar que um mal prospere para evitar uma guerra, pois esta não é evitada, mas apenas adiada para desvantagem própria. Você entende? Sua dor não vai embora porque você a ignora. Ela só cresce nas sombras. Ela só se torna mais poderosa quando você finge que não existe. E um dia, quando você menos esperar, ela vai explodir de forma que você não consegue controlar. A menos que você faça algo radical agora. Pense na pior traição que você já sofreu. Aquela que mudou como você vê as pessoas. Aquela que te fez perder a inocência. O que você fez com essa dor? Você a transformou em sabedoria ou em amargura? Você se tornou mais forte ou apenas mais fechado? Porque existe uma diferença abissal entre ser implacável e ser amargurado. O amargurado carrega a dor como fardo. O implacável a usa como armadura. Ser implacável é pegar cada momento em que você foi quebrado e perguntar: o que isso me ensina sobre quem não devo ser? O que isso me mostra sobre quem não devo permitir perto de mim? Que fraqueza em mim permitiu que isso acontecesse? Não para se culpar, mas para se fortalecer. Porque a verdade é que você não foi quebrado por acaso. Você foi quebrado porque tinha rachaduras. E agora você tem duas escolhas: continuar com essas rachaduras e quebrar de novo, ou preenchê-las com algo indestrutível. Toda pessoa implacável tem uma história de destruição. Tem um momento em que foi tão humilhada, tão traída, tão quebrada, que teve que escolher: ou eu morro aqui ou eu renasço como algo que não pode ser quebrado novamente. E elas escolheram renascer. Elas pegaram a dor e fizeram dela fundação. Pegaram a raiva e fizeram dela disciplina. Pegaram a humilhação e fizeram dela combustível para se tornarem inquebrantáveis. Agora eu pergunto a você: o que você está fazendo com sua dor? Você está chorando sobre ela ou construindo sobre ela? Você está se lamentando ou se transformando? Porque cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou acordado repassando o que te fizeram, cada vez que você se sentiu pequeno e impotente, tudo isso é matéria-prima, é ouro bruto esperando para ser refinado em algo valioso. Mas só se você decidir parar de ser vítima da sua história e começar a ser autor da sua transformação. A pessoa implacável não esquece o que fizeram com ela, mas ela não usa isso como desculpa para permanecer fraca. Ela usa isso como lembrete constante de nunca mais permitir que a quebrem. Cada cicatriz é um aviso: isso aqui nunca mais. Cada memória dolorosa é um alarme: essa pessoa nunca mais. Esse comportamento nunca mais. Essa versão de mim nunca mais. E quando você finalmente transformar sua dor em poder, quando você olhar no espelho e ver não a pessoa que foi quebrada, mas a pessoa que se reconstruiu com aço, aí sim você entenderá o que significa ser verdadeiramente implacável. Mas antes disso, você precisa aceitar algo que vai mudar completamente como você vê seus relacionamentos. Deixe esta afirmação nos comentários: minha dor me fortalece, não me define. Número 4. Cortar é curar. Existe uma mentira que você carrega como verdade: que manter pessoas na sua vida, mesmo quando te machucam, é sinal de força. Que perdoar infinitamente é evolução. Que dar chances após chances é amor. Não é? É autodestruição disfarçada de virtude. E enquanto você se agarra a essa mentira, você está sangrando por feridas que nunca vão cicatrizar, porque você continua permitindo que as mesmas pessoas as abram. Ser implacável começa com uma tesoura, com a capacidade de cortar sem culpa, sem explicação, sem segunda chance. Você foi traído? Corta. Você foi usado? Corta. Alguém mostrou repetidamente que seu valor é negociável para eles? Corta. Não há conversa. Não há vamos tentar de novo. Não há mas temos história. História não é desculpa para aceitar desrespeito.
História é exatamente o motivo pelo qual o desrespeito dói mais e merece punição maior. Maquiavel ensinou algo fundamental. Os homens ofendem mais facilmente àqueles que se fazem amar do que àqueles que se fazem temer. Você entende a profundidade disso? As pessoas te machucam justamente porque sabem que você vai perdoar, porque você é previsível, porque seu amor, sua lealdade e sua presença são garantidas. Você não tem valor escasso. Você é abundante demais. E o que é abundante, o mundo desperdiça. Pense nas pessoas que você cortou da sua vida e depois permitiu retornar. O que mudou? Nada. Elas voltaram porque sabiam que você era fraco o suficiente para aceitar. E você aceitou porque tinha medo da solidão, medo do vazio, medo de admitir que investiu anos em alguém que não valia a pena. Então você chamou isso de perdão maduro. Mas foi apenas medo travestido de compaixão. Toda pessoa implacável tem um cemitério de relacionamentos. Amizades que foram enterradas sem cerimônia. Amores que foram executados sem apelação. Familiares que foram distanciados sem remorso. E você sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Elas mostraram através de ações repetidas que a presença delas era mais tóxica do que a ausência delas poderia ser. Que a pessoa implacável entendeu que proteger sua paz é mais importante do que proteger sentimentos alheios. Você quer saber como identificar quem precisa ser cortado? É simples. Pergunte a si mesmo: essa pessoa adiciona ou subtrai da minha vida? Quando eu interajo com ela, eu me sinto maior ou menor? Depois de um encontro, eu me sinto energizado ou exaurido? Ela me inspira a ser melhor ou me puxa para ser pior? E seja honesto, porque você já sabe as respostas. Você só tem medo de agir conforme elas. Cortar não é crueldade, é cirurgia. Você não é cruel quando remove um tumor. Você está se salvando. E há pessoas na sua vida que são tumores emocionais. Elas crescem, se alimentam da sua energia, e se você não as remove, elas vão te matar lentamente. Não fisicamente, mas vão matar seus sonhos, sua paz, sua versão mais forte. E você vai olhar no espelho daqui a 5 anos e não reconhecer o covarde que você se tornou. A parte mais difícil não é cortar. É viver com o espaço vazio depois. É resistir à tentação de preencher o vazio com qualquer um. Porque o mundo vai te dizer que estar sozinho é triste, que você precisa de pessoas, que isolamento é doença. Mentira. Isolamento estratégico é cura. É no vazio que você finalmente escuta seus próprios pensamentos. É na ausência dos tóxicos que você percebe quanto veneno estava bebendo diariamente. Ser implacável é preferir a solidão de quem se respeita à companhia de quem te diminui. É escolher o silêncio de um quarto vazio ao invés do barulho de relacionamentos que te esvaziam. É entender que você não nasceu para ser acessível a todos. Você nasceu para ser inacessível aos indignos. E se isso te deixa sozinho temporariamente, que seja, porque é melhor estar sozinho e inteiro do que acompanhado e despedaçado. Agora vem a verdade que ninguém quer ouvir. As pessoas que você precisa cortar já sabem que merecem ser cortadas. Elas estão esperando para ver se você tem coragem. E cada dia que você adia, você está provando que não tem. Você está mostrando que suas palavras sobre auto-amor são só discurso, que seus posts sobre limites são só performance, que você é, no final das contas, exatamente o que elas sempre pensaram. Alguém que pode ser quebrado. Mas isso está prestes a mudar, porque agora você vai entender o segredo que separa os fortes dos fracos. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu corto o que me envenena. Número 5. Silêncio é dominação. Você fala demais. Você explica demais. Você justifica demais. E cada palavra que sai da sua boca, quando você deveria estar em silêncio, é uma confissão de fraqueza. Porque a pessoa verdadeiramente implacável não precisa explicar suas decisões. Não precisa justificar seus limites. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Ela simplesmente age. E o silêncio que acompanha essa ação é mais ensurdecedor do que qualquer discurso. Pense em quantas vezes você já explicou por que cortou alguém. Quantas vezes você detalhou suas razões, esperando que a pessoa entendesse e aceitasse. Quantas vezes você gastou energia emocional tentando fazer com que quem te desrespeitou compreendesse por que você não toleraria mais. Isso não é força. Isso é mendicância de validação.
Você está pedindo permissão para se proteger. E a pessoa implacável? Ela não pede permissão. Ela simplesmente desaparece. Maquiavel sabia disso. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você é. O mundo não precisa entender você. O mundo só precisa respeitar suas ações. E suas ações falam mais alto quando não vêm acompanhadas de explicações intermináveis. Quando você corta alguém e não responde às mensagens pedindo explicação. Quando você muda completamente e as pessoas só percebem pelo resultado. Quando você se transforma em silêncio e emerge já transformado. Você quer um exemplo de poder real? É quando alguém te pergunta, por que você está diferente? E você simplesmente sorri e não responde. É quando te questionam sobre uma decisão e você diz, já está decidido sem elaborar. É quando te acusam de frieza e você não se defende. Porque a pessoa implacável entendeu algo fundamental. Explicações são para quem deve algo, e você não deve nada a quem te desrespeitou. Toda vez que você se justifica, você está dando poder ao outro de julgar se sua justificativa é boa o suficiente. Você está colocando sua decisão em julgamento. Você está abrindo espaço para negociação em algo que deveria ser definitivo. E o pior, você está mostrando que ainda se importa com a opinião de quem não deveria mais ter voz sobre sua vida. Isso não é diálogo maduro, que é autossabotagem eloquente. O silêncio implacável não é passivo. É a arma mais ativa que existe. É você olhando alguém que te traiu nos olhos e não sentir necessidade de confrontar. É deixar alguém que te usou falando sozinho. É não responder provocações, não entrar em discussões, não gastar um segundo do seu tempo com quem já provou não merecer. Porque sua ausência comunica mais do que 1000 palavras poderiam. Sua indiferença machuca mais do que qualquer insulto. Você sabe qual é a maior vingança contra quem te machucou? Não é fazer um discurso, não é expor publicamente, não é processar. É simplesmente seguir em frente como se aquela pessoa nunca tivesse existido. É refazer sua vida de forma tão completa que quando essa pessoa tentar voltar, e ela vai tentar, você olhe para ela como se olha para um estranho. Sem raiva, sem mágoa, sem nada. Apenas vazio. E esse vazio vai destruir mais do que qualquer revanche planejada. Ser implacável é entender que as pessoas temem mais a sua indiferença do que o seu ódio. Porque ódio significa que elas ainda importam. Significa que elas ainda têm poder sobre suas emoções. Significa que você ainda está preso. Mas indiferença genuína, isso é liberdade. Isso é poder absoluto. Isso é você dizendo sem palavras. Você não é mais relevante na minha história. Agora preste atenção, você vai sentir vontade de quebrar esse silêncio. Vai querer mandar aquela mensagem dizendo o quanto a pessoa te machucou. Vai querer fazer aquele post indireto. Vai querer que ela saiba, que ela sinta, que ela entenda. Resista, porque no momento em que você quebra o silêncio, você perde. Você mostra que ainda está afetado e a pessoa implacável não se afeta. Ela simplesmente remove o problema e segue. O silêncio é sua fortaleza. É dentro dele que você se reconstrói sem plateia. É no silêncio que suas feridas cicatrizam sem que ninguém veja o processo. É no silêncio que você se torna forte demais para qualquer um que conheceu sua versão fraca. E quando você finalmente emerge, não como a pessoa que explica, mas como a pessoa que simplesmente é, aí o mundo vai entender. Você não está mais disponível para ser quebrado. Mas para completar essa transformação, você precisa abraçar a última verdade, a mais libertadora de todas. Deixe esta afirmação nos comentários. Meu silêncio é meu poder. Número 6. Você não precisa de ninguém. Esta é a verdade que vai te libertar ou te aterrorizar, dependendo de quão fraco você ainda é. Você não precisa de ninguém. De verdade. Todas as pessoas que você acha que precisa, todos os relacionamentos que você acha que são essenciais, todas as conexões que você acha que te definem, você pode viver sem todas elas. E não apenas viver, prosperar, porque a maior prisão que existe não é a solidão, é a dependência emocional disfarçada de amor. Você tem medo de ficar sozinho. Esse é o seu calcanhar de Aquiles. É por isso que você tolera desrespeito. É por isso que você volta para quem te machucou. É por isso que você aceita migalhas de afeto como se fossem banquetes. Porque lá no fundo, você acredita que estar sozinho significa que há algo errado com você.
que você é incompleto, que você é insuficiente. E enquanto você acreditar nisso, você nunca será implacável. Você será sempre um mendigo emocional. Maquiavel disse algo brutal e libertador. Quem se torna príncipe com a ajuda do povo deve conservá-lo amigo. O que é fácil, pois ele só quer não ser oprimido. Mas e se você não fosse príncipe de ninguém? E se você fosse seu próprio reino, completo em si mesmo, não precisando de súditos para validar seu poder? Essa é a transformação real. Não quando as pessoas te respeitam, mas quando o respeito delas se torna irrelevante para o seu valor. Pense nas decisões que você já deixou de tomar porque tinha medo de perder alguém. Nos sonhos que você adiou porque alguém não acreditava neles. Nas versões de você que você sufocou porque não eram aceitas pelo seu círculo. Você vendeu pedaços da sua alma em troca de companhia. Você negociou sua autenticidade por aprovação e chamou isso de compromisso, mas foi traição. Traição a si mesmo. A pessoa implacável cortou essa dependência pela raiz. Ela olhou para o medo da solidão e disse: tudo bem, vamos testar. Vou ficar sozinho e ver o que acontece. E sabe o que aconteceu? Ela descobriu que a solidão não mata. O que mata é a falsa companhia. É estar rodeado de pessoas e se sentir vazio. É ter 1000 contatos no celular e ninguém para ligar quando você desaba. É estar em relacionamentos onde você se sente mais sozinho do que quando está literalmente sozinho. Você precisa passar por esse deserto. Precisa atravessar o território onde não há ninguém para validar suas escolhas. Ninguém para aplaudir seus passos. Ninguém para segurar sua mão. Precisa sentar com o silêncio e entender que você é companhia suficiente para si mesmo. Que seus pensamentos são interessantes. Que sua presença é valiosa. Que você não precisa de testemunhas para que sua vida tenha significado. Essa jornada é solitária, mas é a única que te transforma de dependente em soberano. E quando você finalmente chegar do outro lado, quando você olhar para trás e perceber que sobreviveu sem as pessoas que jurou que não conseguiria viver sem, algo extraordinário acontece. Você se torna perigoso. Perigoso para manipuladores, porque você não precisa de nada que eles oferecem. Perigoso para pessoas tóxicas, porque você escolhe solidão sem culpa. Perigoso para o mundo, porque você agora opera de um lugar de desejo, não de necessidade. Existe uma diferença abissal entre querer alguém na sua vida e precisar de alguém na sua vida. Quando você quer, você escolhe com clareza. Quando você precisa, você aceita qualquer coisa. A pessoa implacável só quer. Ela tem pessoas na vida porque escolheu, não porque teme o vazio. E essa escolha consciente muda tudo. Porque agora as pessoas sabem. Você não está ali por desespero. Você está ali porque elas merecem. E no segundo que não merecem mais, você desaparece. Você quer saber como é a vida quando você não precisa de ninguém? É acordar e não checar se alguém mandou mensagem. É tomar decisões sem consultar ninguém. É fazer planos sozinho sem sentir pena de si mesmo. É olhar no espelho e ver não alguém esperando ser completado, mas alguém já completo, que pode, se quiser, compartilhar sua completude. Não metade procurando metade, mas inteiro escolhendo somar com inteiro. Mas deixa eu te avisar, quando você chegar nesse ponto, as pessoas vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou, que você não é mais você. E elas estão certas. Você não é mais você. Você é a versão implacável de você. A versão que não pode ser manipulada pela ameaça de abandono. A versão que não negocia seu valor por migalhas de atenção. A versão que prefere estar sozinha e em paz do que acompanhada e em pedaços. E agora, com tudo que você aprendeu, resta apenas uma escolha. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu me basto. Então é isso. Você chegou até aqui. E agora você sabe a verdade que a maioria das pessoas vai morrer sem entender. O mundo quebra os fracos. Sem piedade, sem aviso, sem segunda chance. Ele testa sua força todos os dias. Cada pessoa que tenta te usar, cada situação que te humilha, cada momento em que você se sente pequeno, tudo isso é o mundo perguntando: você é implacável ou você é quebrável? Você aprendeu que sua bondade foi sua fraqueza, disfarçada de virtude. Que o mundo só respeita força, não intenções. Que sua dor não é para ser chorada, mas transformada em armadura indestrutível. Que cortar pessoas não é crueldade. É cirurgia necessária para sua sobrevivência. Que o silêncio comunica mais poder do que 1000 palavras de justificativa. E que você, sozinho, completo, sem precisar de ninguém,
é a versão mais perigosa e livre de si mesmo. Quem você era quando começou este vídeo não existe mais. Aquela pessoa que tolerava desrespeito, que dava chances infinitas, que tinha medo de ficar sozinha, ela morreu. E no lugar dela está nascendo alguém implacável. Alguém que o mundo vai pensar 2 vezes antes de testar. Alguém que corta sem explicação, que age sem pedir permissão, que constrói sua vida sem precisar de plateia. Você não é mais a pessoa que o mundo quebra. Você é a força que o mundo aprende a respeitar. A escolha sempre foi sua. Continuar sendo quebrado ou se tornar inquebrantável. Continuar pedindo respeito ou simplesmente não tolerar desrespeito. Continuar explicando seu valor ou viver de forma que seu valor seja óbvio demais para ser questionado. O mundo não vai mudar. As pessoas não vão melhorar. A única coisa que pode mudar é você. E você muda quando decide que já foi pequeno por tempo suficiente. Se este vídeo fez você olhar no espelho e reconhecer sua própria fraqueza, deixe o like. Se você está pronto para parar de ser quebrado e começar a ser implacável, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E se inscreva neste canal, porque vou continuar te mostrando como o mundo funciona de verdade, sem filtro, sem fantasia, sem mentiras reconfortantes. Agora deixe esta afirmação final nos comentários, não como frase, mas como compromisso com quem você está se tornando. Eu sou implacável. O mundo não me quebra mais. Lembre-se, ou você se torna implacável ou o mundo vai te quebrar. Não existe meio termo. Não existe zona confortável entre força e fraqueza. Você escolhe ser predador ou presa, reino ou território conquistado. Você já sabe qual escolha fazer. Torne-se implacável ou desapareça.